A jornalista Letícia Duarte, gerente para a América Latina do Report for the World e analista de conteúdo global no Spotify, esteve na 4ª edição do Let's Marketing 2025. A profissional tratou do tema Histórias que constroem pontes, como o jornalismo me levou de Caxias a Nova York. Durante o evento, ela contou a sua trajetória, as matérias mais marcantes na carreira, analisou as mudanças da comunicação e comentou sobre os desafios do jornalismo. Assista um compacto das falas da jornalista Letícia Duarte na palestra realizada na SIC Caxias do Sul, no dia 10 de setembro. Na UFS, e foi super, eu acho que um caso interessante do início da minha carreira que eu queria compartilhar, porque eu acho que conecta com o tema nosso de como é que eu fui parar em Nova York. Logo no início, quando eu ainda estava fazendo o primeiro vestibular para jornalismo, eu queria muito passar na UFS, porque eu queria fazer já na época, né, a ideia ainda tem hoje, né, que a federal é melhor, além de ser universidade pública que não seria paga. Então, eu era uma estudante já dedicada e tal, e achei que tinha potencial, né? Queria muito passar na UFS, e eu não passei na UFS. E eu queria compartilhar isso, porque eu acho que às vezes a gente pensa, nossa, né? Parece que só tem um jeito. Naquele momento eu fiquei muito frustrada que eu não passei, e fiquei arrasadíssima. E, no fim, eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, não ter passado na UFS. Porque ao estudar na UFS, enfim, naquela época tinha, porque o jornalismo, até hoje em dia não sei exatamente como é que está, mas naquela época tinha uma autorização para que mesmo pessoas que não fossem formadas pudessem ser jornalistas. E, então eu já comecei muito jovem trabalhando como repórter de campo, né, mesmo enfim, sendo estudante ainda. Até antes do Pioneiro, eu comecei a trabalhar num jornal local, mais local ainda, né, que é Caxias Notícias, que era bissemanal. Depois virou diário, e aí, com essa experiência, eu acabei indo para o Pioneiro. Eu era estudante de jornalismo, acho que estava no 6º ou 7º semestre. E essa oportunidade de ser repórter, né, na minha cidade, cobrindo os assuntos da região, me deu muita experiência precoce, que um jornalista, depois eu fui aprender, né, estudantes, às vezes, que estavam na UFS e iam fazer estágio da Zé Hora, o trabalho deles era pegar fax, distribuir, né, documentos, cartas, porque era muito difícil a concorrência, enfim, né, tinha uma escada muito maior para ser percorrida, até que um estudante pudesse ter uma chance de fazer uma reportagem. E eu comecei, eu acho muito uma oportunidade que veio do céu para mim, né, porque não era que naquele momento eu achei que seria talvez o meu desejo, mas me deu uma grande experiência já jovem. E aí, depois de 2 anos no Jornal Pioneiro, que eu cobria a cidade, que era que eu acreditava muito no papel social do jornalismo e que eu estava, enfim, feliz de ter contribuído, né, para chamar atenção para esse problema. E a reportagem era sobre as meninas em situação de prostituição, de exploração sexual em Caxias, dentro de Farroupilha. E tinham vários casos de meninas na Praça Dante Alighieri, meninas nas rodovias, né, na 473, minha memória está falhando já, foi a rodovia 473, o número, no Rota do Sol, enfim. E tinha casos de várias questões que são importantes para mim, que são da nossa região, que eu consegui chamar a atenção para isso, então me orgulha bastante. E aí isso deu um salto na minha carreira ao ganhar esse prêmio. Lembro na época eu estava na capa do Pioneiro, inclusive, era a primeira vez na história que o Pioneiro ganhava esse prêmio. Eu saí lá, fiquei famosa, né, na época, eu ia pela cidade, aí em Caxias, as pessoas me reconheciam. Então foi meio, enfim, esse sonho da Cinderela jornalística. E aí logo depois eu acabei sendo transferida para Zero Hora, que era o grupo RBS, né, então mesmo sem quem imaginar, eu gostaria de fazer uma carreira internacional, mas parece às vezes tão longe, né, qual é o caminho, ou se alguma coisa no início não sai como planejado, parece que, né, que nada vai dar certo, e aí, no fim, as coisas, às vezes, né, o caminho não é assim pro alto e avante, às vezes são várias ondas, passo vai, passo volta, mas o caminho vai sendo construído, então, legal. Queria ficar com isso.
como uma... Leite é muito bom. Isso sempre teve essa veia do jornalismo como transformador, assim, como instrumento de transformação social. E essa tua primeira grande reportagem que já foi um salto, né? Tu fez ela do coração, assim, de algo que mexia contigo, ou tu pensou, nossa, vou fazer uma grande reportagem aqui porque, né, isso vai repercutir. Como é que foi isso nesse momento, nessa primeira virada, assim, esse salto, né, de carreira? Eu sempre me tornei jornalista porque eu queria cobrir questões sociais. Então, para mim, isso é uma coisa que fala profundamente, né, com o meu coração, com as coisas que eu acredito. Eu queria muito ser, enfim, essa jornalista que conta as histórias que precisam ser contadas, chamar atenção para as questões, né, dos problemas sociais. E, então, veio antes, inclusive, né, antes de eu me tornar jornalista, eu já tinha esse desejo. Então, sempre que possível, assim, sempre que eu tinha uma oportunidade, porque numa redação a gente tem a pedido para sugerir pautas, né? Assim, tem os fatos que estão nos atropelando e tem as oportunidades da gente sugerir o que a gente acha que é importante. Então, numa dessas, a UP, e até também a UPS teve um papel importante, porque essa pauta até tinha surgido inicialmente durante uma das aulas. Não sei se alguém aqui que fez jornalismo, você provavelmente conhece o professor Paulo Ribeiro, que dava aula de jornalismo impresso, e aí a gente estava fazendo uma cadeira da revista, no final do curso tem essa cadeira da revista, e uma das colegas trouxe essa pauta, inclusive, não foi nem minha para fazer justiça, embora fosse um tema do meu coração, a pauta, uma das meninas da turma chegou e falou, parece que tem casos de meninas fazendo programa por 1,99, essa era a pauta. E aí todo mundo ficou muito chocado, nossa, vamos fazer isso então para a revista do curso. E aí uma das colegas começou a investigar, mas ela não encontrou casos de 99, mas a gente fez na época para a UFS ainda, uma revista que falava de casos de meninas de 5, 10 reais, de problemas muito baratos. E eu continuei, aí eu levei essa pauta para o jornal Pioneiro depois, falando, olha, a gente fez isso na faculdade, eu acho que é um tema que merece continuar sendo investigado. E aí eu segui investigando. E aí eu acabei encontrando uma das meninas que fazia programa no programa lateral em Bento. E era uma das meninas, no fim eu não consegui conversar com ela, mas eu disse a família, era o caso da menina, ela já tinha 19 anos, 5 filhos, tinha AIDS, então, enfim, bem no caso emblemático da degradação, né, de como as coisas se conectam, né, um problema social nunca vem sozinho. E aí, esse grau, eu acho que faz a diferença de um trabalho mais ou menos um trabalho de qualidade que pode ter um impacto social, que era o que eu sempre busquei, né, acreditando no mundo, que eu queria causar um impacto no mundo. Então, eu sinto que, para mim, poder fazer um trabalho em profundidade com esse potencial, eu preciso acreditar muito naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que eu não conseguiria cobrir e ter um grau, né, de dedicação de horas, que é mais do que só o expediente ali, que seria, né, o jornal estava me pedindo, mas algo que eu queria entregar. Então, isso é um tema importante para mim. Depois teve outras matérias aí na Zero Hora, que foi a matéria que você leu, né, no início, A Filho da Rua, que foi a matéria mais premiada de todas que eu publiquei. Foram 3 anos investigando a situação das crianças de rua do Rio Grande do Sul, e começava a partir do caso de um menino, né, que tinha passado por todos os problemas sociais, tentando entender porque os problemas sociais estavam falhando. E aí, enfim, foram 3 anos de investigação. E acho que começou a gente pensar na trajetória, né, a Adolescência Prostituída, que foi publicada no Pioneiro, foi a primeira matéria. E aí, depois, 10 anos depois do Adolescência Prostituída, veio O Filho da Rua, que daí foi um caderno especial de 16 páginas, publicada no jornal Zero Hora. E aí, na época, isso causou um impacto, enfim, política pública, isso causou, enfim, né, aí eu ganhei um prêmio nacional de reportagem em 2012, né, a pessoa é idosa, muitos anos já. Mas é uma matéria que ainda hoje eu sou convidada por universidades para falar dessa reportagem da rua. Deixa eu aproveitar. Já tinha também gente que dizia, o jornalismo está morrendo, não faz essa profissão. Lembro das dicas das profissões que estão trending, né? Lembro que eu lia, antes de fazer vestibular, já estava assim, o jornalismo está saturado, o jornalismo não é o futuro, não sei o quê. Então,
Então, sempre foi difícil, hoje talvez, né, claro, tudo vai se transformando e a gente vai vendo novas formas de como isso, a transformação, de como integrar o delivery, mas ainda hoje, tudo que faz impacto tem profundidade. Se você pensar, no caso recente do Felca, por exemplo, aquele vídeo que ele publicou, que é um formato YouTube, mas tem uma super investigação que levou tempo até ele ter as informações que ele entregou naquele vídeo de internet. E o conteúdo também não é um short, é 1 hora de explicação, né? É profundo, tem conteúdo ali. E, então, eu acho que o desafio, se a gente sempre pensa como é que eu embalo, como é que eu entrego, mas as coisas que fazem mais impacto na sociedade, elas, via de regra, elas têm uma profundidade, né? E tem, eventualmente, uma breaking news, alguma coisa curta que causa um impacto, mas não é o tipo de jornalismo que eu queira fazer. E no caso do Filho da Rua, também, contando 3 anos, parece assim, nossa, ela ficou 3 anos só fazendo isso. Não é verdade, né? Era assim, ao longo de 3 anos, fazendo a pauta do dia e uma vez por mês, tirando algumas horas para ir seguindo essa história. São as brigas que a gente quer comprar, talvez. Não, briga não é a palavra, mas é isso que te apaixona, daquilo que você quer entregar e o impacto que você quer causar. Então, assim, nunca foi fácil e acho que continua não sendo fácil, mas eu ainda acredito que eu vejo muito valor nisso, que, né, que tem um pouco de profundidade. Eu acho que as pessoas, a audiência, reconhecem o que é superficial, o que é só né, se a gente pensar hoje em inteligência artificial, o que é só né, falou as palavras bonitinhas ali, preencheu aquele espaço, ou de alguém que está falando com autoridade, com coração, com conhecimento de causa. Eu acho que a gente consegue reconhecer a diferença de certos conteúdos quando tocam o coração da audiência, né? Eu acredito, e até na época ainda, por exemplo, do Filho da Rua, eu lembro que quando eu estava fazendo, muitos colegas me perguntavam assim, mas para que tanta página, esse negócio aí velho, tipo uma pauta batida, todo mundo já sabe do assunto de criança de rua, né? Qual é a novidade, qual é a grande novidade, por que tanta página? Isso antes de ler a matéria, né? Antes de alguém aos prêmios. E eu dizia já naquela época, não precisa mesmo ter muita página, pode ser uma linha, né? Existem crianças na rua, esse problema continua por, né? Desde sempre e nada muda. Mas eu acho que a gente precisa ter olhos novos, porque se continua, né, sobre vários problemas, digamos. Porque se o problema continua sendo um problema, ainda continua sendo pauta. Então, a gente está olhando para esses problemas de um jeito errado, né? A gente precisa ter olhos novos para encontrar novas soluções, ou para trazer um ângulo diferente, ou para investigar qual é a parte que não foi olhada ainda, por que a gente está falhando, em vez de se conformar e dizer, é isso mesmo, sempre foi assim. Eu ganhei uma bolsa, é um projeto que ainda existe, do Instituto Link, é um programa que chama Jornalista de Visão. E aí tem uma seleção, as redações podem indicar profissionais, tem todo um processo seletivo, e aí os jornalistas selecionados ganham essa bolsa, que pagam mestrado nos Estados Unidos e alguns na Europa também, tem diferentes gradações. O que eu ganhei era uma bolsa que permitia um mestrado de livre escolha nos Estados Unidos, e foi isso que acabou me trazendo para cá. Na época eu já estava 13 anos no Zé Loja, já estava com vontade de fazer outras coisas, né? Já estava querendo me desafiar, tenho uma alma inquieta. E aí a bolsa surgiu como essa oportunidade e eu achei que era muito legal e acabei vindo. Então, em 2017, na época o meu inglês, inclusive, era bem meia boca, então eu fiz fazendo coisas políticas. E conhecia o pessoal do Intercept, tenho amigos, 3 colegas da Zeloy e de outros, né, colegas que eu conhecia também da BRAD, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, eu conhecia o pessoal, mas eu nunca trabalhei no Intercept, na verdade, e é interessante porque quando a Vaza Jato foi publicada, eu já estava nos Estados Unidos, eu li como leitora, né, curiosíssima, jornalista, e pensei, nossa, eu tinha muitas perguntas, queria muito entender como foi esse furo, né? Por que publicaram no domingo? Porque tinha várias dúvidas que surgiram na época. E eu tinha super curiosidade de conhecer algumas pessoas do Intercept, perguntavam e tal, algumas coisas que tinham falado, outras coisas não. Mas, meio que um tempo depois, eles me convidaram para escrever esse livro. Então, veio
de um deles, na verdade, eu não tinha tido essa ideia, e era um momento que eu estava quase terminando o mestrado em Colômbia, e eu topei. E aí foi isso, aí eles me deram acesso a tudo do time deles, porque eles queriam alguém de fora que pudesse ter esse olhar também jornalístico sobre a história, né? Não fazer alguma coisa que eles mesmos contassem. Então, eu fui convidada e a livro foi publicado durante a pandemia já, foi, né? E, enfim, interessante, mas foi assim que o livro nasceu.